Acompanhado aqui no BG as reivindicações dos alunos do curso de odontologia da UFSC, que há alguns meses pedem pela volta do estágio presencial. E já pontuaram uma série de vezes que isso é essencial para que eles possam se formar. A reitoria da universidade havia informado que estava encaminhando a autorização para o retorno para o segundo semestre letivo. Mas até hoje, os estudantes, infelizmente, não receberam a permissão. Cerca de 30 alunos do curso de odontologia da UFSC se reuniram nesta manhã em forma de protesto na universidade para reivindicar o retorno do estágio obrigatório presencial dentro da Clínica Escola de Odontologia, que presta atendimento odontológico gratuito à comunidade. A gente está há 505 dias sem estágio, sem atendimento, sem nenhum tipo de retorno da universidade. A odonto não voltou como foi falado. Nós estamos parados 1 ano e meio. De acordo com os estudantes, a proposta da reitoria era voltar com os atendimentos presenciais 2 vezes na semana. Dessa forma, eles levariam 60 semanas para completar as horas de estágio obrigatório necessárias, o que acabaria atrasando a formatura da turma para 2023. Os alunos não aceitaram a proposta e propuseram uma reorganização da equipe de servidores para que a clínica pudesse funcionar de segunda a sexta. Nosso projeto de retorno ele se encontra para aprovação da reitoria, é a última etapa para que a gente consiga então entrar nas clínicas e poder pelo menos se formar e dar um atendimento para a população ainda esse ano. Segundo os alunos, já existe número suficiente de funcionários para abrir a clínica de odontologia. E tanto os alunos quanto os servidores já estão imunizados contra a Covid-19. Para poder retornar às atividades presenciais, todos assinaram um documento afirmando que não pertencem a algum grupo de risco da Covid-19 e que irão cumprir as regras de biossegurança necessárias para a realização das atividades presenciais dentro da universidade. Vamos falar ao vivo com o Fabrício de Souza Neves, professor diretor, do Centro de Ciências da Saúde da UFSC, para explicar por que a garotada da universidade não conseguiu voltar, não teve liberação do retorno do estágio obrigatório. Professor, obrigado por estar com a gente. Eu já sei que o senhor fez uma movimentação no sentido de conseguir essa autorização, mas ela foi barrada pela reitoria. Por gentileza, explique um pouco melhor para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Polito. Obrigado pelo momento. Não, a autorização não foi barrada, ela está em andamento. O que foi colocado aí pelos estudantes na matéria é um reflexo do que está acontecendo, é um processo em construção. Da principal limitação ali que foi citada na equipe de trabalho, inicialmente, num primeiro momento, algumas semanas atrás, havia se conseguido compor uma equipe com 5 servidores técnicos, em questão de poucos dias já tínhamos mais, hoje contamos com 8, que é praticamente metade da equipe de trabalho habitual da odontologia. Então, aquele planejamento que inicialmente se colocou ali de uma forma muito difícil, olha, só vai dar para trabalhar 2 dias na semana, hoje já não é mais realidade, já é possível trabalhar mais dias na semana com essa equipe que foi levantada. E o plano de atividades de estágio dos alunos, até onde eu sei, já está contemplado para se ocorrer em 14 semanas. Essa é a principal preocupação deles. A nossa principal preocupação é que algum atendimento comece o quanto antes, para a gente dar vazão a algum atendimento à comunidade aqui nas dependências da UFSC. E eu tenho certeza que assim que iniciar algum atendimento, é questão de tempo, com o cenário epidemiológico favorável agora que está acontecendo, para que se ampliem as atividades. Então, iniciar é o nosso objetivo e iniciar o quanto antes. Não temos dúvida quanto a isso. Professor, é difícil mensurar, o tipo de prejuízo que essa garotada vai ter. As universidades particulares mantiveram um ritmo muito mais acelerado que a própria UFSC, que sempre foi referência, e todos nós sabemos. Mas a sociedade cobra há mais de 1 ano, seguramente, um posicionamento mais firme na universidade, no sentido de retomarmos juntos essas medidas. Todo mundo voltou ao trabalho, todo mundo se organizou em tempo hábil. Por que a Universidade Federal não conseguiu fazê-lo também? Que pergunta complexa, Polito, porque a universidade é complexa, sabe? Se a gente entrar num debate assim a esse respeito, às vezes eu digo,
é possível pensar na universidade como uma escola, né? E compará-la a uma escola ou uma faculdade. Mas a universidade, principalmente a Universidade Federal, ela é mais parecida com um estado, né? É mais até do que um município, um estado, né? Ela tem departamentos em diferentes municípios aqui do estado, e ela tem uma organização tão complicada, tem um papel social tão grande, que é difícil explicar em pouco tempo o papel que a universidade desempenhou, né, nesse momento de pandemia. E ela teve que assumir esse papel. Nós, aqui nos cursos da saúde, acabamos lidando com exceções dentro da regra geral da universidade, né? Na nossa necessidade de atuar como profissionais da saúde, como cursos da saúde. E sendo exceções à regra geral da Universidade Federal, não só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro, nós encontramos, sim, muitas dificuldades em colocar nossos planos de trabalho em funcionamento. Professor... Pois não? Desculpe, em se tratando de centros da saúde com uma responsabilidade tamanha, como é que o senhor enxerga, falando especificamente da área de vocês, de atuação da saúde dentro do campus, né? Como vai ser daqui para diante? Outros alunos estão sendo diretamente prejudicados porque também precisam desses estágios. Não é só a turma de odonto, mas precisa colocar a mão na massa, no português bem claro, para sentir tudo aquilo que teve na teoria. Como é que o senhor enxerga isso até o final do ano? A nossa perspectiva é de que haja funcionamento, no mínimo, num sistema híbrido e bem perto do completo até o final do ano. Então todos, o senhor acredita que devem retomar as atividades? Porque 1 ano e meio já passou desde o início disso tudo que nós estamos vivenciando. Sim, eu acredito que nós tenhamos uma retomada dessas atividades, particularmente da odonto, muito em breve, assim como muitas já se retomaram da saúde, né? A nossa clínica da fonoaudiologia já está atendendo desde o final do ano passado. Os estágios de nossos alunos em hospitais, no hospital universitário, inclusive, já estão em funcionamento há muito tempo. E, infelizmente, para os alunos da odonto, realmente a retomada da odonto foi a mais complicada, a mais complexa. Na clínica odontológica dentro do campus da UFSC, né? Nas atividades que eles têm fora, em unidades básicas de saúde e outros setores, já há funcionamento também. Mas aqui, internamente, no bloco da odontologia dentro da UFSC, sim, realmente encontramos dificuldades maiores. Os desentendimentos entre os diferentes setores responsáveis aqui não foram poucos, né, em qual seria o melhor caminho para encontrar essa retomada da atividade, e isso certamente trouxe um atraso maior para esses alunos especificamente. Eu sei que os alunos da odonto foram os que mais sofreram nesses esforços de fazer uma retomada. Eles são os últimos. Esse é realmente o último estágio obrigatório aqui do curso da saúde, que ainda não foi colocado em funcionamento. Tá? Foi o que mais encontrou dificuldade. Mas eu tenho muita convicção de que ela está muito perto de ser superada. Quero agradecer ao senhor, professor Fabrício de Souza Neves, que é diretor do Centro de Ciências da Saúde, que se dispôs a conversar conosco ao vivo para elucidar, trazer mais informações, explicar exatamente o que está acontecendo, porque tem muito aluno também, não só professores, mas alunos preocupados, como será daqui para diante. Algumas dessas questões, esses esclarecimentos vieram à tona ao vivo aqui no Balanço Geral. Professor, obrigado por estar com a gente. Obrigado, Polito. Sou um fã seu da TV e do rádio. Obrigado. Obrigado, professor. Um grande abraço. Coragem que o querido professor Fabrício teve, que o reitor ainda não teve. Mas a UFSC mandou uma nota, a reitoria, né? Afirmou e adotou todas as medidas necessárias para a oferta de atividades presenciais inadiáveis. Disse ainda que esse será um período de excepcionalidade com funcionamento parcial até que as condições sanitárias permitam um retorno ainda mais seguro para estudantes, técnicos e docentes. Primeiro era a questão sanitária. Depois, as vacinas. As vacinas foram dadas, as questões sanitárias foram resolvidas com protocolos, inclusive, internacionais, usados até nas escolas de ensino infantil. Bem sucedido. E até agora o retorno, nada dentro da Universidade Federal. Mas o pagador de impostos continua mantendo o pagamento em dia. E toda essa estrutura sendo paga com o nosso rico dinheirinho.